boa noite a todos. Vamos aqui aos nossos recados costumeiros, hein? Bom, em primeiro lugar, nós pedimos, por favor, que possam desligar os celulares ou colocar no modo de vibra-call, né, para que a gente não tenha sobressaltos, né, durante a nossa palestra. Por favor, manter o silêncio antes, durante e depois também da palestra, porque continuam os trabalhos de passes, né? Então é preciso a gente manter um ambiente mais asserenado. Informamos também mais uma vez que nós temos biblioteca para empréstimo de várias obras espíritas. Nós temos vários volumes com vários títulos, né? E também alguma coisa para venda. Se não tiver disponível o livro que a gente queira para empréstimo e tal, pode conversar com as pessoas que eles podem providenciar a compra e geralmente num preço mais tranquilo, né, do que se a gente fosse comprar em livraria. Nós temos ali sobre a mesa duas caixas, né? Uma é destinada a vibrações para pessoas que a gente pode colocar o nome ali, pessoas que a gente saiba que está passando por alguma dificuldade física, espiritual, psicológica, enfim, precisando de um auxílio. A gente coloca lá o nomezinho dela, né? E não precisa colocar detalhes, né? Tipo do que está sentindo, diagnóstico ou coisa parecida, mas coloca o nomezinho, porque quando a gente coloca o nome da pessoa ali, que nós estamos nos lembrando dela, já direcionando o nosso pensamento àquela pessoa, é o suficiente, tá? E funcionam, tá? Porque a caridade é o lema desta casa e é o trabalho, a caridade é o trabalho cotidiano das equipes espirituais que aqui atuam. E temos a caixa de sugestões, né? Às vezes nós podemos ter alguma sugestão para alguma palestra, para algum assunto, ou crítica, né? Achar que alguma coisa não está funcionando bem, que poderia melhorar, a gente escreve ali e coloca na caixa de sugestão. Aí o pessoal ligado à diretoria da casa vai ler, analisar e tomar as providências necessárias. Tá bem, vamos então ler a nossa psicografia da noite. O título da psicografia dessa noite é O Céu Pode Esperar. Eu renunciei à permanência junto à bonita estação espiritual, a fim de prestar meu auxílio aos que sofrem na crosta encarnada. Deixei convivência amiga e familiar dos que amo, a fim de aprender a amar anônimos e caídos. Não me permiti sentir prazer enquanto assistia o mundo chorar em desgraça. Alma aflita e inquieta, renunciei ao conforto de atmosfera espiritual mais elevada para ambiente de trevas e escuridão. Preciso aprender a acender minha própria luz para guiar e socorrer. Preciso frequentar ambientes de enfermidade para aprender técnicas de cura e vibração. Não poderia vencer as adversidades das desigualdades sem me mesclar aos diferentes, a fim de me fazer mais forte, intensificando a tolerância, a paciência e a abnegação. Não é bom ter a felicidade relativa enquanto irmãos nossos sofrem pelas próprias mãos. E estou aqui, por aí e acolá, vivenciando o exercício da caridade a fim de ajudar e esquecer de mim mesma. A renúncia é sacrifício necessário aos que querem servir. Personalismo nunca fez bem a ninguém, apenas aos orgulhosos. E desejo imitar os fortes, deixar o amor entrar mais fundo no meu coração para chegar mais perto de Cristo. Somos as Irmãs de Caridade, Falange de Luz. Essa mensagem foi psicografada aqui na nossa casa no dia 4 de março de 2025. Pode apagar a luz. Vamos à nossa prece, então. Senhor Jesus,
é com muita alegria em nossos corações que estamos aqui reunidos em torno do Teu nome e sob a luz da doutrina espírita. Queremos vos pedir, Mestre, que o Senhor continue conosco, conduzindo os nossos trabalhos, as nossas tarefas, que possamos nós, Mestre querido, estarmos inspirados nos seus exemplos. Que possamos nós, nesta noite, ouvirmos as notícias trazidas pela doutrina espírita, que é baseada, acima de tudo, nos seus ensinamentos de luz. Esteja conosco, Mestre, para que possamos dilatar os nossos entendimentos, esquecermos lá fora os nossos problemas do dia a dia, para que possamos estar compenetrados nas lições da noite. Que assim seja, Mestre querido, com a graça de Deus. Hoje a palestra vai ser ministrada pela nossa querida irmã Miriam, companheira de tantos anos, né? Uma das mulheres que mais livros espíritas consomem no Brasil. Boa palestra. Mas é muita teoria e pouca prática, sabe? Ainda, né? A gente aprende a ler muito, mas a prática é muito difícil, né? A teoria é fácil, mas a prática não é. Hoje eu gostaria de falar do capítulo 17, Sede Perfeitos, Cuidar do Corpo e do Espírito. Mas eu vou ler, porque eu acho importante, vocês me desculpem um pouquinho, né? Vou fazer a leitura. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo, quer dizer, judiando o corpo material? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne, quando nós estamos encarnados, né? Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. O embate entre eles parece inevitável e difícil de chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso, o dos ascetas, os ateus, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria, onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma, esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhe que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio faz cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido ou é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se, martirizando o vosso corpo, não vos tornardes menos egoístas,
menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o e mortificai-o. Esse é o meio de tornar mais dócil a vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. É muito importante essa lição, porque nós vivemos nesses dois termos, né? A matéria e o espírito. Hoje muito se fala do culto à matéria, né? O corpo físico. Então tem pessoas assim extremamente preocupadas em manter a saúde. Nós vemos assim muita coisa, né? Uma preocupação muito grande com alimentação, com muita coisa, né? Aí nós esquecemos do espírito, que é imortal, que vive nesse corpo, que está nesse corpo hoje numa tarefa, mas que vai voltar para o plano espiritual. Nós vamos deixar essa matéria aqui, ela vai ficar aqui. Então nós temos que cuidar dela, assim, cuidar com carinho, com atenção, não é? Porque quais são os males do corpo? As dores físicas. E quando a dor é muito grande, nós procuramos um médico, né? Mas nós nos desequilibramos. Da mesma maneira que hoje se procura muito uma vida saudável, também se judia muito do corpo, querendo fazer dele alguma coisa que ele não foi preparado para isso. Então nós temos que viver com saúde, mas também de uma forma saudável. Saudável como? Sem os vícios. Nós temos os vícios físicos que só prejudicam a nós, não é? O vício da alimentação em excesso, o vício do cigarro, o vício de tudo que acaba desequilibrando o nosso corpo. Esses vícios só fazem mal a nós. Então nós dizemos assim, mas só faz para mim, mas eu vou carregar isso, né? Eu vou voltar para o plano espiritual com essas deformidades no corpo espiritual que foram adquiridas no corpo físico aqui, porque nós não cuidamos desse corpo, não cuidamos com o número de sono que nós necessitamos, a higiene. Toda a vivência física é muito importante. O Evangelho diz que nós devemos amar o nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito, não é do Espírito Santo, do Espírito, porque aqui mora um Espírito, e esse Espírito sou eu, né? Eu sou o Espírito. Então, essa vivência é muito importante. E aqui diz macerar o corpo. Muitas vezes nós pensamos assim, olha, eu queria que conseguir alguma graça de Deus, acho que eu vou fazer algum sacrifício, né? Eu vou deixar 1 ano de comer chocolate, né? Eu tenho uma amiga que faz isso. E aí faz uma troca com Deus, eu deixo de comer chocolate e me ajuda em alguma coisa, não é? Ou então da abstinência de outros alimentos, né? E a não ser aqueles que ainda maceram o corpo, que fazem promessas às vezes absurdas de subir grandes escadarias de joelho, machuca tudo. E os orientais que costumam se açoitarem, né, para mostrar para Deus uma humilhação, isso para Deus não tem interesse nenhum. Deus nos fez perfeito, nós temos uma máquina. O nosso corpo é uma máquina tão perfeita que quando nós paramos para pensar um pouquinho como essa máquina funciona, sem que a gente pense, o nosso coração bate certinho para que o sangue corra em todo o corpo, não é? O nosso intestino funciona, separa todas as vitaminas que nós necessitamos para o corpo, fazendo que o excesso seja excretado.
O nosso estômago, a nossa cabeça, ela é uma máquina perfeita e Deus nos deu isso. Então nós temos que respeitar essa máquina e respeitá-la muito, porque Deus nos deu esse corpo físico com um tempo de validade, sabe? Nós, quando encarnamos aqui, temos uma data de validade. Então nós precisaríamos, vamos dizer assim, de 80 anos, né? Na presente encarnação. E pelos nossos excessos, pelos nossos desequilíbrios, quando chega em 60 nós já perdemos a validade, não temos mais condição de viver. Então voltamos para o plano espiritual devendo um tempo, né, de vida, porque não cuidamos. Então nós temos que pensar nisso também. O nosso corpo físico tem data de validade e nós temos que respeitar muito esse corpo, as suas fraquezas, o seu cansaço. O cansaço não é, o descansar não é exagero, o lazer não é exagero, porque tudo que existe nesse planeta foi criado por Deus e a mentalidade veio. O que há desequilíbrio é o homem que desequilibrou. Então acaba desequilibrando também o organismo. Está muito em moda hoje o corpo perfeito através de exageros, né? De academias, de coisas. As pessoas se desesperam com esse medo de perder esse corpo. Nós temos um corpo que vai chegar lá, claro que é saudável, mas nós temos que ter muito cuidado para não cair no desequilíbrio, porque senão nós acabamos antecipando a nossa data de validade, né? E aí nós vamos para os males do espírito. Qual que nós devemos cuidar do espírito? Nós sabemos que nós viemos para cá exatamente como nós somos. Nós não recebemos nenhuma virtude a mais, não, que nós já não tínhamos, né? Nós é que conquistamos. E aqui nós temos que tomar muito cuidado com sentimentos negativos. Aqui eu coloquei alguns, que é o orgulho, a raiva, o ódio, a inveja, a luxúria. Então, o que acontece aqui? Às vezes nós pensamos assim, mas eu não odeio de vez em quando, mas de vez em quando eu tenho vontade de deixar que extravase um ódio tão grande por alguma coisa, uma revolta tão grande por alguma coisa que aconteceu. E isso é um alerta para que a gente ainda não melhorou essa situação de vida, né? Essa situação de vida com contrariedades, porque as contrariedades são lições de vida e de crescimento. Então vem o ódio, a inveja ela é tão disfarçada que muitas vezes nós nem percebemos. Acontece alguma coisa e a gente sem querer julga. Ah, mas também fez aquilo. De repente é porque eu gostaria de ter feito, aí eu critiquei no outro. É um tipo de inveja ainda que nós ainda não sabemos avaliar, mas são sentimentos que nos trazem sofrimento para o espírito, né? A luxúria. Hoje nós vivemos assim, as pessoas, o sexo foi criado, é um organismo que Deus permitiu que nós tivéssemos para a procriação. E para o sexo, para manter a procriação, o sexo é prazeroso. Então, o sexo é abençoado por Deus, é o templo da procriação, é o templo de vida. Ninguém vem a esse mundo se não for através do ventre de uma mulher e da cooperação de um pai. Mas o desequilíbrio abre portas muito, muito grandes para envolvimentos inferiores, porque a pessoa vai se deixando levar sempre pelo prazer, porque tudo que dá prazer nós exageramos. Então, o sexo a pessoa desequilibra e acaba procurando mais do que deveria ser. A mesma coisa que o comer. O comer é uma delícia, comer nós temos direito a tudo, mas se nós não tomarmos cuidado,
nós exageramos, aí passamos mal, né? Aí faz mal, aí aquela dificuldade. Todos esses sentimentos negativos é o desequilíbrio que nos acarreta isso, né? Porque nós perdemos o equilíbrio. A evolução, o que é a evolução? É quando o espírito conseguir encontrar o equilíbrio de tudo, nem pender para um lado nem para o outro. E nós ainda pendemos porque nós somos crianças, isso não quer dizer que nós vamos desanimar, não. Nós estamos aprendendo e Deus olha para nós como o pai olha para uma criança. O pai nunca olha para um bebezinho e diz assim, olha, e até ele crescer, vai demorar, não. Ele pensa, olha, ele vai estudar, aquela esperança. Deus tem essa esperança de nós. Ele olha para nós e fala, não, ele vai ser perfeito, ele vai chegar lá. Não importa o quanto ele demore, mas ele vai chegar lá. Muitas vezes ele dá uma chamadinha, né, a nossa atenção para que a gente acorde, mas ele vai nos ajudar a chegar lá. Então é muito importante, gente, cuidar do espírito, mas mais importante também é cuidar do corpo, porque o corpo é o templo do meu espírito. Se eu não tivesse esse corpo, eu não estaria aqui reencarnada. E essa reencarnação é a mais importante que eu tenho hoje. Todas as que eu tive, essa aqui é mais importante, porque é essa daqui que eu vou planejar a próxima. É tudo que eu fizer por mim nessa encarnação é que eu vou planejar a minha próxima reencarnação, para não ter que repetir tudo novamente, né? Então, é isso que nós deveríamos falar, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que a Casa Espírita faz para o nosso tratamento, né? Nós temos aqui 2 salas de passe, não é? Uma do passe físico espiritual e a outra do passe espiritual. Nós não percebemos o cuidado, André Luiz mostra muito bem isso, o cuidado que a equipe espiritual tem com essas 2 salas. Porque todos nós aqui que estamos aqui sentados, temos irmãos trabalhando, examinando cada um de vocês, olhando as suas dificuldades, vendo aquilo que vocês precisam. E ao levar na sala de passe, eles intuem o tratamento que cada um necessita. Então, quando eu procuro passe lá na sala, não é por vaidade, por querer tomar passe, não. Eu até não gosto de uma citação que eu vejo as pessoas falarem, e eu vou falar para vocês, eu fico muito triste, que a pessoa diz assim, eu não tomo passe porque eu não sou papapasse. Papapasse é muito sério, porque tem pessoas que fazem isso, porque vai em tudo que é lugar que vai, quer tomar passe, vem. Isso sim é ser desequilibrado. Mas se você uma vez por semana adentra essa sala, com o coração aberto, então a equipe espiritual que está lá dentro vai te receber. E tem mais, o que é mais importante. Muitas vezes eu adentro lá muito bem, eu dou energia para tantos desencarnados que nós temos aqui, que chega lá e eu dou. Então, é muito importante que a gente veja esse trabalho com respeito, porque a equipe espiritual se prepara à tarde, eles já estão trabalhando, estão lá, eles trazem muitos fluidos da natureza, das águas, que transformam em medicamento para todos aqueles que vão lá tomar o passe. Então, eles dão toda assistência. Muitas vezes alguém aqui não está bem, na hora do passe eles tratam. Esse é o passe espiritual, mas é um passe trabalhado por amigos que cuidam de tudo isso. Isso é muito importante, que a gente tenha a humildade de realmente chegar lá e se sentar lá. Se eu estiver bem, porque tem uma coisa, a equipe espiritual não tira nada de nós se nós não permitirmos. Muitas vezes tem algum desencarnado que precisa de uma energia, mas eles só vão tirar daquele que pode doar se o doador permitir.
eles jamais violam a nossa liberdade. Então, o fato de vocês estarem aqui ouvindo a palestra com o coração aberto é uma sensação de doação, não é? E aí eles podem, então, tirar, também tem esse trabalho que eles fazem e levam para a sala de passe. Então, é muito importante. Nós temos o Mauro falou da caixinha, né, Mauro? O endereço, eles jamais deixam um daqueles nomes sem serem assistidos, serem encaminhados, todos são. Nada do que é pedido aqui é feito aleatório. Será que eles vão? Toda noite eles olham esses nomes, socorrem, procuram se tem algum parente que está aqui, que pode ser ajudado. Então, é muito sério o trabalho do plano espiritual. E tem a nossa sala de tratamento físico espiritual. Hoje eu estava lembrando, eu lembro quando esse trabalho foi instituído. Nós estávamos numa reunião mediúnica, numa quarta-feira, e tinha uma pessoa que não estava se sentindo bem. Então, o orientador que estava na reunião, não era uma reunião de passe, era uma reunião de desobsessão, falou para que a gente se posicionasse, os 4, e a pessoa no meio, e ensinou-nos a fazer a vibração e falou: esse é o tratamento físico, espiritual que nós vamos implantar aqui na casa. E a partir daquela quarta-feira que começou esse tratamento. É um tratamento que não é só do Dr. Brown, é de uma equipe médica muito grande, que sai para fazer cirurgias. Existe toda uma equipe médica lá para tratar do corpo físico. Não esqueçam isso, não adianta mandar para lá pessoas com problemas espirituais, porque ela precisa do tratamento aqui. Lá é quem está com problema físico, mas sempre com assistência médica. Porque se Deus deixou a medicina aqui, é porque o homem tem condição de ajudar. Nós não podemos ficar na tranquilidade de dizer: eu vou lá, tomo passe e resolve o meu problema. Não, muitas vezes eu preciso do médico, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de um auxílio maior, então eu tenho que procurar sim, porque a ciência da Terra foi para isso. Mas esse tratamento é importante também que seja feito, né? Mas vamos lembrar disso. Todo tratamento depende do espírito. E aonde que o espírito acha o equilíbrio? Nessas palestras. Só aqui que nós encontramos. Por quê? Porque aqui é que se aprende o Evangelho. Uma frase que eu guarde da palestra toda já vai me ajudar. E eu vou mudar a minha condição de vida, o meu comportamento, não é? Então, eu já vou melhorando o meu espírito. Então, o tratamento do espírito é feito ouvindo o Evangelho. E ouvindo o Evangelho, nós ouvimos aonde? Na palestra. Por isso que vem vários oradores aqui. Cada um fala sobre um assunto, mas pode prestar atenção, que sempre é uma frase que nos marca, que nos chama atenção. É porque aquela frase é que está precisando daquele encaixe na nossa vida para que a gente melhore. Então, tudo que é feito aqui é feito em nosso favor. E a equipe espiritual é muito pronta para trabalhar, eles estão sempre presentes. Tem no YouTube, tem uma live que eles explicam bem, apesar que André Luiz também explica bem nos livros dele, como funciona uma casa espírita. Desde a segurança que nós temos no portão, a segurança da casa, os trabalhadores, enfermeiros, médicos, estão sempre aqui. Então, vir aqui é vir a um pronto-socorro, vir a um lugar de fortalecimento espiritual. E é essa lição que eu gostaria de deixar hoje, né? Lembrando sempre que nós somos necessitados, mas somos também muito agraciados pela oportunidade que temos de aprender, que nós temos amigos assim que muitas vezes
Nós nem conhecemos, a maioria dos trabalhadores da casa são espíritos anônimos, né? Que nós nem sabemos o seu nome, mas eles estão aí, nos conhecem. Então, hoje o que eu queria deixar é isso. Vamos lembrar, assim, que nós somos espíritos não eternos, imortais, porque eterno é só Deus, né? Mas nós somos imortais, nós não vamos morrer nunca. Desde que nós fomos criados, nós vamos ser imortais. E vamos conseguir tudo, gente. Não precisa ter medo, ter preocupação. Eu não consigo muito. Consigo sim, se eu conseguir. O Evangelho diz que a evolução nossa, em cada encarnação, é imperceptível, porque ela é uma rampa, ela não é nem degrau. Então, nós subimos bem de pouquinho, mas tem uma coisa, nós não voltamos para trás. Toda vez que nós andamos um pouquinho, é uma conquista, e aí nós vamos para frente sempre. Então, não importa, por isso que eu disse que Deus confia em nós e tem esperança, porque Ele sabe que nós vamos conseguir. Então, é isso que eu teria para dar para vocês hoje. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E aproveitando o ensejo, Senhor, da paz que reina nesse ambiente, um ambiente de paz, amor e tranquilidade, nós queremos colocar à disposição as nossas melhores vibrações de amor, de carinho, as nossas preces, o nosso desejo de melhora em favor dos nossos irmãos que passam por tratamento aqui nesta casa bendita. Irmãos nossos desencarnados que são recolhidos pela sua misericórdia, Mestre, e aqui trazidos. Colocamos então à disposição as nossas melhores vibrações para esses irmãos. Vos pedimos também, Senhor, e queremos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de jornada, pelo nosso ambiente de trabalho, por todos que dividem conosco o nosso dia a dia, na condução, no trânsito, no comércio, enfim. Pessoas que fazem parte da nossa jornada. Que as nossas vibrações possam envolver a todos, conduzidas, Senhor, pelo seu amor e pela sua bondade. Nós vos pedimos também, Senhor, pelas tarefas que continuarão nesta casa ainda no dia de hoje, e que possamos nós, ao sairmos daqui, levarmos conosco parte desse ambiente de tranquilidade e paz, e que possamos distribuir pelo caminho por onde passarmos todos os benefícios que aqui recebemos. Que assim seja, Mestre querido, com a graça de Deus.